Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este que é o terceiro domingo do Advento, do ano A. E o texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 11, versículos de 2 até o 11, que diz assim: Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão no palácio dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que o profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho que é apresentado para nós, para este domingo especificamente, ele pode ser inclusive mal compreendido por algumas pessoas, né? Mas para a gente poder entender ele, vamos voltar no tempo. O Evangelho de Mateus foi escrito ali por volta do ano 80 depois de Cristo. Tempo de perseguição. E naquele tempo também muitas pessoas estavam esperando, a vinda de Cristo muito rapidamente. Entrava ano, saía ano e Jesus não voltava. E diante disso muitas pessoas ficavam desanimadas, desencorajadas e até se perguntando assim: cadê Jesus? Então era uma espécie de uma crise de fé mesmo, dúvidas que apresentavam-se a eles. Diante disso, essa conversa que aparece aqui, ela fala muito para a comunidade naquele povo, naquele contexto, né? Nós temos João Batista, alguém muito conhecido, que estava agora preso, justamente porque ele sempre falava as verdades, e aí ele escuta falar do que Jesus tem feito e ele manda um discípulo ir lá, porque João está com uma dúvida. Mesmo alguém com fé, mesmo alguém com tanto profetismo, ele está preso, e essa prisão também pode simbolizar muito bem uma crise que João Batista também está vivendo. E aí, nas épocas de crise, a nossa fé ela não é mais uma experiência direta. Ele não conseguia mais ter contato direto com Cristo, mas ela vem a partir de um eco, aquilo que eu escuto falar, aquilo que os outros de algum modo me dizem. E aí, João Batista, diante desta crise, veja, a dúvida não é pecado, ter dúvida não é problema, mas ele, diante desta realidade, ele tenta então entender o que está acontecendo. E aí, por que essa grande dúvida de João Batista? João Batista sempre esperava um Messias aí, com grande poderio político, muito triunfalista, e aparece Jesus com uma realidade completamente oposta. Então temos aí uma quebra de expectativa, né? A realidade é uma, a expectativa de João Batista era completamente diferente. Mas Jesus, em vez de dizer para ele: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o Messias, usar slogans, usar títulos, Jesus, na verdade, em primeiro lugar, usa a própria palavra. Então Jesus evidencia a palavra e ele automaticamente linka-se a ela as obras, né? Ou seja, Jesus se revela pelas obras. Amados irmãos e irmãs, o que nos diz quem nós somos de fato não é o nosso currículo, mas as obras que temos realizado. Quem diz se você é um bom coordenador, um bom líder, um bom catequista, um bom padre, um bom isso ou um bom aquilo, não é o tempo de experiência, não é se tu posta uma coisa em rede social, o povo curte, o povo comenta, o povo isso, o povo aquilo, mas as obras, aquilo que você tem feito, o quanto a tua vida realmente revela aquilo que você acredita, né? E aí, diante dessa realidade, Jesus mesmo cita aí textos de Isaías 35, Isaías 42, Isaías 61, né? E ele até fala: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. O verbo escandalizar quer dizer tropeçar, se ofender, rejeitar, ou seja, feliz aquele que não tropeça, que não se ofende ao conhecer a realidade sobre mim.
E aí chega na segunda parte do texto, né? Jesus começa a agora elogiar João Batista. Ele começa a dizer: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, né? É meu pai dizer assim: o João Batista não é oportunista, não é fraco, porque um caniço agitado pelo vento é fraco, é instável. Mas João Batista não é assim, né? Um homem com roupas finas? Claro que não. João Batista sempre foi muito simples, né? Então ele diz: o foi ver um profeta? Ele diz: sim, mas é alguém que é muito mais do que o profeta. Por quê? Um profeta, ele apenas anuncia, mas ele não vê aquilo que ele anuncia. João Batista não só anunciou, como ele tocou no próprio Messias e acabou inclusive batizando ele. A Jesus cita Malaquias capítulo 3, versículo 1, aquele que é o mensageiro que vai à frente preparando o caminho. E Jesus inclusive diz: João Batista, de todos os homens, nenhum é maior do que João Batista, porque João Batista anunciou diretamente e tocou no Messias, mas ao mesmo tempo, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Enquanto João Batista apenas anunciou, nós já vivenciamos agora o tempo do cumprimento de tudo isso. Então nós temos aí uma alegria muito maior. E amados irmãos e irmãs, olhando então para todas essas realidades que eu apresentei aqui para vocês, eu acho que cabe-nos agora tentar aplicar de algum modo esse evangelho à realidade do advento. Amados irmãos e irmãs, o advento é tempo de espera. E durante as nossas esperas, né, dúvidas podem surgir no meio do caminho. Quem nunca teve algum tipo de dúvida, quem nunca ficou talvez perdido, quem nunca teve algum tipo de crise. Quem sabe neste ano 2025 você passou por muitas crises na tua vocação, na tua missão, mas em meio à crise, as dúvidas que vão surgir, elas não são pecado, né? Mas o pecado é quando você se apega a essa dúvida e permite com que a dúvida seja muito maior do que qualquer fé que você tem. Uma coisa interessante que o texto também acaba nos apresentando é que Cristo ele não muda para poder agradar, por exemplo, João Batista. Jesus tinha 100% de consciência de que a expectativa estava diferente da realidade, que talvez isso gerava dúvida não apenas em João Batista, mas em tantas outras pessoas. Mas Jesus sempre compreendeu que ele não deveria ficar mudando para agradar os outros. É importante a gente entender isso. Outra coisa também é: será que a nossa vida ela está se resumindo apenas através de argumentos e palavras ou através de gestos concretos, como Jesus, ao revelar quem ele era, tentou testemunhar com gestos concretos o tipo de boa nova que Jesus faz? Inclusive, precisamos refletir se nesse nosso itinerário, se aproximando do Natal, nós, enquanto igreja, também estamos realizando o que Jesus fez. Temos ajudado aqueles que não veem a ver, aqueles que não andam a andar, aqueles que são excluídos, como leprosos, a serem curados e a serem restabelecidos na sociedade, na igreja e por aí vai. Será que nós, enquanto igreja, estamos nos assemelhando ao tipo de serviço que Jesus de fato fez? Amados irmãos e irmãs, o foco são ações concretas. Pode observar que esse evangelho aponta exatamente para esta realidade, né? E uma última coisa, será que nós temos consciência desta grande alegria que nós temos? Enquanto tantos anunciaram e não puderam beber da graça, nós bebemos da graça provinda de Jesus Cristo. Isso para nós é um dos maiores motivos da nossa alegria. Enquanto tantos anunciaram, enquanto tantos desejaram ver o Messias, nós hoje celebramos o seu Natal e recebemos a graça inclusive de comungá-lo na Santa Eucaristia. Isso também para nós é motivo de alegria. Estamos alegres porque nós vamos celebrar o seu nascimento mais uma vez, e isso é um indicativo de que ele já veio ao mundo. Tantos anunciavam com tanta ansiedade, nós já vemos o cumprimento das profecias. Bendito seja Deus, porque Deus é um Deus que promete, mas que sempre cumpre. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.